a professora Rosana Martins Carneiro Pires e vou dar início hoje à nossa disciplina Organização e Operação de Cozinhas Escolares, aula 1.1. O objetivo da nossa disciplina é desenvolver atividades relacionadas à organização e à operação da cozinha de maneira adequada, multiplicando conceitos e práticas que envolvam a promoção de hábitos alimentares saudáveis. A nossa disciplina foi dividida em duas unidades e hoje vamos dar início à unidade 1. Alimentação saudável no contexto escolar. Ter uma alimentação saudável é muito importante para manter o corpo em boas condições que permitam a realização de todas as atividades do dia a dia, bem como fornecer nutrientes que sejam suficientes ao corpo, evitando assim o aparecimento de doenças como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doença do coração e o câncer. Mas o que são os alimentos? São substâncias sólidas e líquidas que, após a ingestão, são quebradas pelo organismo para serem usadas na formação e manutenção do corpo. E os nutrientes são substâncias que estão presentes nos alimentos e são absorvidas pelo corpo humano para nutri-lo. E aí nós temos dois grupos. O primeiro é composto pelos carboidratos, proteínas e lipídios, e o segundo pelas vitaminas e minerais. Mas o que acontece se não nos alimentarmos de maneira adequada? Algumas pessoas podem apresentar certos tipos de doenças, como diabetes e as doenças cardiovasculares, que se destacam pela maior ocorrência. E isso é em decorrência de quê? Do aumento do consumo de alimentos ricos em gordura e açúcares e a redução do consumo de alimentos regionais e atividade física. Alimentação saudável nas diferentes fases da vida. O cuidado com a alimentação deve ser iniciado desde quando o indivíduo ainda é criança, com aleitamento materno, e a introdução de outros alimentos de forma adequada e deve continuar na adolescência até a fase adulta. Até os 6 meses de idade, a criança deve receber um único alimento, que é o leite materno. É ele que vai fornecer todos os nutrientes e toda a defesa de que o bebê precisa. E até os 2 anos de idade, a criança pode receber o leite materno, que é a proteção para a vida toda. Mas atenção! A duração do aleitamento materno exclusivo, recomendado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde como medida de saúde pública, é de 6 meses. A partir dos 6 meses, você pode introduzir outros alimentos à criança. Quando entra na fase da adolescência, os cuidados devem permanecer para que o desenvolvimento ocorra de forma saudável do adolescente até a sua fase adulta. E é importante que desde cedo a criança tenha uma alimentação saudável. E a família e a escola devem oferecer um ambiente que estimule a criança a ter atitudes saudáveis. É claro que, com o passar do tempo, a pessoa terá desenvolvido suas preferências, mas a sua cultura e muitos hábitos incentivados na infância permanecerão. Na fase adulta, os bons hábitos alimentares devem continuar para evitar que as doenças se desenvolvam. Já os idosos necessitam de atenção especial no que se refere à alimentação, e isso devido ao aparecimento de algumas dificuldades que o idoso sofre. E alguns exemplos dessa dificuldade são a redução da percepção dos sabores, salgado, doce, ácido e menor capacidade de mastigação, que pode ocasionar uma desnutrição e um problema grave de saúde no idoso. Qual a conclusão da gente? A alimentação saudável é muito importante em todas as fases da vida e nunca é tarde para colocar os hábitos saudáveis de alimentação em prática. Agora vamos falar das doenças decorrentes da má alimentação. As doenças cardiovasculares são as mais comumente encontradas na população e elas são as que estão relacionadas com o acúmulo de gorduras nas artérias. Mas o que são as artérias? São tipos de vasos sanguíneos responsáveis por levar o sangue do coração para os diversos órgãos do corpo. E aqui nós temos uma figura onde demonstra muito bem o depósito de gorduras, tanto de placa fibrosa quanto de gordura mesmo, que as duas a gente denomina como placas de ateroma. E essas placas de ateroma, à medida que aumenta nesses vasos, diminui o espaço por onde o sangue pode passar. E aí ele não consegue chegar a algumas partes do coração, levando ao aparecimento de algumas doenças.
Para que o coração funcione, ele precisa se nutrir e faz isso com a ajuda do oxigênio. Portanto, quem leva o oxigênio até o coração é o sangue. Então, se o sangue não chega a certas partes, o coração não tem como se nutrir e não consegue desempenhar suas funções. Daí pode acontecer alguns tipos de doença, inclusive um infarto. As pessoas que têm hipertensão, diabetes, obesidade e as que são fumantes têm muito mais chances de desenvolver um problema no coração. A alimentação saudável, portanto, pode colaborar para que a melhora de todas essas doenças e, o mais importante, pode até evitar que elas apareçam e assim podemos ter um coração mais saudável. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é conhecida popularmente como pressão alta. Também é uma doença cardiovascular. E o que é a pressão arterial? Bem, inicialmente o coração bombeia o sangue para os órgãos do corpo por meio das artérias, que são os vasos sanguíneos. Quando esse sangue é bombeado, empurra a parede dos vasos sanguíneos e isso gera uma tensão na parede desses vasos. Essa tensão é chamada de pressão arterial. Mas vamos saber um pouco mais. Qual é o valor ideal da nossa pressão? De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, 120 por 80 milímetros de mercúrio. E essa doença ela ocorre, a hipertensão, quando os valores da pressão do sangue de um adulto são iguais ou superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Como a hipertensão arterial se manifesta? Nós temos alguns sintomas, como dores de cabeça, tontura e palpitações, mas às vezes ela pode não manifestar sintomas, faz com que seja chamada de doença silenciosa. E quais os fatores que influenciam no surgimento dessa doença? O consumo de bebidas alcoólicas, hábito de fumar, a falta de atividade física, a obesidade, a história familiar e o consumo excessivo de sal. E aí nós temos aqui o sal de cozinha, que é chamado de cloreto de sódio, seu nome químico, que provoca também um aumento da pressão arterial. E ele pode estar presente em muitos alimentos, em menor quantidade em carnes e hortaliças, e em maior quantidade na maioria dos produtos industrializados, como adoçantes, temperos prontos, sopas, salgadinhos, entre outros. Diabetes mellitus é uma doença causada pela falta ou deficiência da ação da insulina, que ajuda no transporte da glicose, que é o açúcar, que está no sangue até as células do corpo. Como prevenir o desenvolvimento do diabetes? Adotar uma alimentação saudável, monitorar os níveis de glicose no sangue e realizar sempre atividade física. Mas o que é a insulina, que foi citado anteriormente? É um hormônio produzido pelo pâncreas, responsável por tirar a glicose do sangue e levá-la para os órgãos. E quais são os tipos de diabetes mais conhecidos? Tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 acontece quando o pâncreas não consegue produzir a insulina. E o tipo 2 acontece quando o pâncreas produz a insulina em menores quantidades do que o normal. Mesmo assim, o organismo não consegue absorver essa insulina e a gente chama de intolerância à insulina ou resistência à insulina. Normalmente está associada à obesidade. E o que é a obesidade? É o acúmulo excessivo de gorduras no corpo. Pode ser causada pela ingestão energética de alimentos do grupo dos carboidratos, das proteínas e das gorduras, maior do que a necessária para o nosso organismo. Quais são os tipos de obesidade? Nós temos a andróide, a ginoide e a generalizada. A andróide, ela se caracteriza por um maior depósito de gordura na parte do tronco e lembra o formato de uma maçã. A ginoide, ela se caracteriza por um maior depósito de gordura na área dos quadris e lembra a forma de uma pera. E a generalizada, a depósito de gorduras por todo o corpo. Quais as orientações? A alimentação saudável e a prática rotineira de atividade física. E que conclusão chegamos? Uma escola que promove a saúde é aquela que se preocupa com o bem-estar de todos os seus membros, contribuindo para o desenvolvimento de conhecimento e habilidades, bem como dos hábitos alimentares saudáveis. Vamos agora para a alimentação, da necessidade de sustentação ao convívio social. Para que serve o alimento? Para saciar nossa fome,
fornecer nutrientes e fornecer energia suficiente para viver. Por isso, podemos considerar o alimento como combustível do corpo humano, porque é dele que retiramos a energia da qual precisamos, que por sua vez aparece na forma de caloria. A quantidade específica de energia de que uma pessoa precisa, ela pode ser expressa em quilocalorias. Mas será que a alimentação tem como função apenas atender à nossa necessidade de nutrientes e energia? Não, ela também tem outras funções. Nos traz momentos de felicidade, permite a valorização da nossa cultura, também nos ajuda a convivermos em sociedade e termos boas relações sociais com as pessoas. E o alimento é sempre o centro de uma reunião, e normalmente é em volta da mesa que tudo acontece. A comida tem uma ligação direta com os nossos sentimentos, com o nosso convívio familiar, com amigos e outras pessoas que nos cercam. Quando estamos com raiva ou depressão, muitas vezes buscamos no prazer de comer uma forma de esquecer os problemas. E quando estamos satisfeitos e felizes, a comida passa a ser uma forma de celebração, de festa e de muita alegria. Mas o estado emocional também pode ocasionar doenças relacionadas à alimentação. E aí nós chamamos de transtornos alimentares. Quais são os tipos? Nós temos a anorexia, que é o tipo de transtorno onde a pessoa se vê obesa, mesmo estando muito magra, e exagera nas dietas alimentares e exercícios. Nós temos também a bulimia, que é caracterizada por ser um transtorno onde a pessoa costuma ingerir uma grande quantidade de alimentos e logo depois vomita para evitar o aumento do peso. E os hábitos alimentares da população brasileira vem sofrendo grande influência de outras culturas. E a partir de 1950, vários alimentos têm chegado ao Brasil, principalmente dos Estados Unidos. E aqui nós temos os sanduíches e os refrigerantes, que são consumidos em larga escala aqui no Brasil. Uma pesquisa do IBGE demonstrou um aumento excessivo do consumo de refrigerantes, iogurte e alimentos preparados e uma redução de alimentos como arroz, feijão, leite de vaca, pão e açúcar. Isso realizado no Brasil. Essa pesquisa demonstra a necessidade de valorizar alimentos da cultura regional que estão sendo desvalorizados. Alimentação saudável para além das cozinhas escolares. O que você entende por cantina escolar? O termo cantina é entendido de maneira diferente em cada canto do país. E aqui nós temos alguns termos com relação segundo o dicionário, bueno. E de acordo com esses termos, podemos verificar que a cantina tanto pode ser um local de comercialização de alimentos na escola, conhecido também como lanchonete, quanto pode ser um restaurante simples, dentro da escola composto por um refeitório e uma cozinha, ou seja, o lugar onde você trabalha diariamente preparando os alimentos. E o que vem sendo observado em relação ao consumo alimentar na escola? No nosso país, estudos populacionais recentes têm demonstrado duas faces diferentes dos resultados das práticas alimentares dos brasileiros. Aí nós temos a desnutrição e a obesidade. A desnutrição no Brasil, alguns dados mostram que vem diminuindo nos últimos 30 anos. Porém, em 2006, quase 6 milhões de crianças morreram desnutridas. Paralelamente a esses dados, detectou-se um aumento na proporção de adolescentes, adultos e crianças com excesso de peso. Pesquisas recentemente realizadas em nosso país têm demonstrado que o consumo alimentar da população infantil vem sendo caracterizado por um elevado consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares e um baixo consumo de frutas, verduras e legumes. E isso é muito preocupante. Esse fato tem preocupado demais os profissionais da área de saúde, pois os hábitos alimentares inadequados que vem acontecendo de forma constante têm aumentado a ocorrência de doenças como diabetes, obesidade e as doenças cardiovasculares, que antes eram doenças de adultos e hoje são doenças de crianças também. Estudos realizados sobre a aceitação e a adesão dos estudantes das escolas públicas à merenda escolar, que é oferecida pelo PENAI, revelam que, apesar da aceitação ser satisfatória, a adesão é baixa, ou seja,
poucos estão comendo o lanche preparado pelos merendeiros. E aí nós temos alguns fatores que podem contribuir. Quanto maior a idade e a renda do aluno, menor é o consumo da merenda. Os hábitos alimentares dos estudantes também têm mudado muito, e isso pode afetar na adesão. E os estudantes com menor peso e renda aquisitiva, podemos perceber que o consumo é maior da merenda. E qual o papel do educador? Alimentar na promoção da alimentação saudável. Como educador, devemos estimular as crianças a perceberem o quanto a alimentação de qualidade é essencial para o desenvolvimento delas. Podemos perceber também que a casa e a escola são os principais ambientes em que são determinadas as escolhas infantis quanto à alimentação, ou seja, é onde os hábitos e os conhecimentos estão sendo construídos. Portanto, vamos educar as crianças para que elas possam fazer escolhas conscientes em suas vidas e assim melhorar o hábito de alimentação, obtendo assim uma alimentação saudável. Bom estudo para vocês!